Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Inimizade. Inimigos percebem que os pecadores são inimigos de Deus. Vemos que a nossa carne é inimiga do Espírito. Quando nós vamos ao ensinamento dos apóstolos, percebemos que a graça que nos veio por meio de Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus. Poucos percebem a inimizade que há no coração com Deus. A palavra de Deus é uma e os pensamentos humanos são outros. As cogitações dos nossos corações, quando somos pecadores, são pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. A vontade de Deus é uma e a vontade humana é outra. Tudo por causa da desobediência e do pecado que se desenvolveu na mentalidade humana. Assim, essa inimizade fez com que o homem considerasse Deus como o seu inimigo. E observem que os inimigos não se falam. Os inimigos não podem estar juntos, não podem estar unidos. Se um chega, o outro sai. E vivem afastados uns dos outros. Assim, essa inimizade, ela termina numa palavra chamada reconciliados. O que é reconciliação? Conciliar significa reaproximar por meio de um acordo, em que há concordância das duas partes. Vamos notar que Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Portanto, Deus só nos aceita e nos recebe como seus amigos, seus filhos, quando nós estamos em Cristo. Há dois lugares no universo: em Cristo e fora de Cristo, no Espírito e na carne. Veja bem o que está escrito. Se nós, quando inimigos, quando pecadores, quando desobedientes, quando incrédulos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Observe a morte. A morte de Jesus é a nossa morte. Assim morremos em nossa natureza terrena, inimiga de Deus. Assim é possível agora Deus nos receber, porque nós nos tornamos amigos. Estamos de acordo com Ele e de acordo com sua vontade, com sua palavra e com seu Espírito. Muito mais nós, diz a doutrina, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Note que o que nos salva é a vida de Jesus, é outra vida, não é a nossa. Nós somos transformados e mudados e renovados em nossa mente. Isto é maravilhoso e glorioso. Isso nos faz
filhos de Deus. E desenvolve-se novamente nossa amizade. Aquilo que o homem perdeu no Éden, Adão e Eva tinham amizade com Deus. O Éden significa a comunhão e a amizade com Deus. Agora nós voltamos ao Éden por meio de Jesus Cristo, por meio da sua vida. Ele morreu e ressuscitou, para que por este processo nós pudéssemos ter amizade com Deus novamente. Por isso diz que fomos reconciliados. Mas vamos observar na carta aos Gálatas que nós somos ensinados a andar no Espírito e não satisfazer o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Então, o nosso homem natural, ele faz guerra contra o Espírito porque é inimigo, ele não quer sujeitar-se a Deus. É por isso que os homens inventaram religiões. É por isso que os homens inventaram deuses estranhos, inventaram ídolos, porque não querem a carne, o homem inimigo de Deus, ele não quer o que Jesus chama o único Deus vivo e verdadeiro. Na carta aos Tessalonicenses, fala que nós nos convertemos dos ídolos ao Deus único, ao Deus vivo e verdadeiro. João 17 diz que a vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro. Veja que a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra. Quando nós cremos em Jesus, começa uma guerra em nossa mente contra a nossa fé. Mas nós podemos vencer se nós andarmos no Espírito, estando reconciliados com Deus, experimentamos a comunhão com Ele, começamos a ouvir a sua voz e vivermos na sua presença. Assim nós estamos nesta reconciliação por meio da vida de Jesus, de volta ao Éden, ao paraíso de Deus. É por isto que a promessa, a primeira igreja, na carta ao Apocalipse, no Apocalipse, lá na primeira igreja, a igreja, vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. A promessa aos vencedores de Éfeso diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra que quando o homem pecou, o acesso à árvore da vida foi tirado. Leiam lá, em Gênesis. Quando nós vencemos e amamos a Deus, porque a vitória para a igreja de Éfeso é voltar ao primeiro amor, voltar a amar o Senhor, e amando o Senhor, nós vamos nos reconciliar por meio de Jesus Cristo, e essa reconciliação pela vida. Veja o que lemos em Romanos. Pela sua vida, a árvore da vida. Então, Deus nos dá nos alimentarmos da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Portanto, o paraíso está aberto para a igreja. Poucos observam isto. Poucos percebem isto, porque leem as Escrituras segundo a carne e ensinam segundo a carne. Apocalipse 2, versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se Deus vai nos dar alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, é porque agora, espiritualmente, nós temos acesso a essa árvore da vida, que é o Cristo vivo, a videira verdadeira, o nosso alimento. Em João, Jesus disse: quem de mim se alimenta, por meio de mim viverá. Isto é maravilhoso. Deus agora é nosso amigo e estamos no paraíso, alimentando da árvore da vida, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Precisamos perceber o que está escrito e, praticando a palavra de Deus, termos comunhão com Ele. Ele deseja nos alimentar por meio de Cristo. Que a graça e o amor de Jesus seja com você. Que estejamos na paz do Senhor. Fora de um mundo perturbado, conturbado e enlouquecido, como diz Jesus, uma geração adúltera e perversa. Nós fomos salvos, reconciliados com o Pai
e agora ele é nosso amigo e temos comunhão com ele. Lembra? Tiago diz na sua carta, Abraão é chamado amigo de Deus e nós somos pela fé descendentes de Abraão. Louvado seja Jesus. Amém.